O nosso estudo de hoje é a lição 5 do livro Bênção de Paz, Mudança e Proveito. Assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Criaturas existem que se confessam dedicadas ao espírito de mudança que a vida exige de cada um, e tão somente por se referirem a isso, alteram obrigações assumidas logo ao se sentirem incomodadas por singelos motivos de feição pessoal. Mal começam a ação determinada, ou em meio da empresa edificante a que se consagraram, se experimenta o impacto de pequeninos contratempos, asseveram que é preciso mudar para progredir, relegando a outrem problemas e encargos que lhe competem. Semelhante atitude, porém, resulta simplesmente de insatisfação e imaturidade. Renovação não é alterar o caminho porque estejamos sob as consequências de ajustes e decisões abraçados por nós mesmos com vistas à nossa melhoria espiritual. Muito mais que isso, é aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência, incluindo as mudanças a que penúria, abandono, enfermidade ou desencarnação nos constranjam, procurando servir mais e melhor no plano de evolução e trabalho em que a providência divina nos colocou. Transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra consigo bastante poder para transfigurar dificuldade em lição e sombra em luz. Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas sempre novas em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até ao fim. O chamado do Emmanuel é sempre de uma importância muito grande e emociona a gente aqui. Emociona por quê? Porque a gente assume alguns compromissos e hoje, conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que está sendo muito comum o abandono de responsabilidades por conta de alguns obstáculos que aparecem no caminho, né? A gente tem que ter uma maturidade muito grande para compreender quando a gente está no caminho certo e os obstáculos aparecem, para quando a vida está querendo mostrar que a gente está no caminho errado e a gente precisa mudar realmente o nosso roteiro. São duas coisas completamente diferentes, né? Então a gente fica pensando aqui com a gente no seguinte, até quando vai falar da gente, as palavras têm mais força, né? Naturalmente, eu tenho essa alegria, esse prazer de estar falando do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Aí um belo dia me foi revelado que eu teria compromisso nesse campo, esse campo de fazer divulgação. Eu falei, ótimo, então tá bom, já misturou uma coisa que eu estou trazendo de natural, não estou fazendo aqui por obrigação. Aliás, ninguém faz um trabalho desse por obrigação. A gente faz porque a gente ama mesmo e sente que realmente o coração bate nesse lado. E você começa a trabalhar na divulgação. Mas a divulgação ela é ampla. A divulgação, né, são os convites a você ir a vários lugares e você está sempre procurando interpretar o Evangelho de Jesus para grupos diferentes. Então, a gente, na hora que vai começar o nosso trabalho, a gente entra em prece aqui profunda e fala, por favor, Senhor, não deixa que o meu ego fale mais alto, eu quero aqui que saia da minha boca aquilo que o pessoal precisa ouvir. E quando a gente faz isso com sinceridade, a gente vai perceber que você vai em 5 lugares diferentes falar do mesmo tempo e serão 5 palestras completamente diferentes, porque cada lugar tem a sua necessidade. Tudo bem. Mas aí o que acontece? Tem outras atribuições que a gente abraça. Por exemplo, o próprio Chico Xavier, ele começou a fazer um trabalho de materialização dos espíritos.
E começou empolgado, aquele grupo pequeno, fazendo suas provas, tirando foto, documentando, até que o Emmanuel apareceu um dia naquele grupo e falou, olha, muito legal o trabalho, mas a missão nossa principal é o livro. Então nós vamos interromper essa atividade agora e vamos continuar no trabalho do livro, porque o livro chega a muito mais corações e fica até para gerações futuras. E não deu outra. O Chico, por ser muito obediente ao roteiro que foi traçado e cujo Emmanuel foi esse espírito que recebeu a incumbência de tutelar esse roteiro, ele obedeceu e parou, né? Então eu também, num determinado momento, eu me vi numa situação muito desgastada numa instituição religiosa, e foi um desgaste que não foi de 1, nem de 2 anos, foi um desgaste que pelo menos aí, eu contando nos dedos, foram uns 6 anos, né, uma situação muito, muito desgastada, e eu insistindo, e teve um determinado momento em que eu bati o martelo e falei, não vou mais passar por essa situação, né? E mudei de instituição. Para isso acontecer, eu fiquei mais de 20 anos nessa instituição que eu estou falando. Mudei de instituição. Quando eu mudei de instituição, eu me senti leve, eu senti uma paz, eu senti que alguma coisa ao meu redor estava me dizendo, poxa, era isso desde o início. A gente admira que você tenha assim, esse compromisso, mas também você não tem que ficar também abraçado numa situação ali, forçando a barra, se martirizando. Não é para martírio. A gente quer que tenha alegria. Agora, as dificuldades vão aparecer em todos os lugares, mas não é para martírio. A vida não é para esse ponto, essa coisa. Então, a gente tem que ter um cuidado quando vai falar desse tema, porque ele está falando o seguinte, né? A gente parte do princípio de que o bem você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso não. Compromisso a gente assume em determinados lugares. Quando se trata de doutrina espírita, fomos orientados na seguinte maneira. Você pode participar de palestra, curso e atividade social no lugar que você quiser, mas compromisso mediúnico se assume em um lugar só. Tá? Foi o que a gente recebeu como informação, e é claro que eu não vou falar que tem muito pouco tempo, né, em 10 minutos, para falar sobre as razões disso, mas é muito correto, está certíssimo esse conceito, né? Então o que acontece? Ele vem falar para a gente que a renovação não é alterar caminho porque estejamos sobre as consequências de ajustes e decisões abraçadas por nós mesmos. Não é isso. É aceitar varonilmente as ocorrências adversas, os golpes da estrada, os desafios da prova e as crises da existência. Então o segredo para a gente estar tratando desse tema é você estar o tempo todo consultando sua consciência. A minha consciência está tranquila? E nesse ponto, graças a Deus, a minha consciência é tranquila nesse ponto. Eu dei meu sangue, eu dei minha vida, e dei muitas horas de trabalho, né, e por essa instituição, e não consegui me manter nessa instituição. Então, hoje eu olho para trás e fico assim, essa instituição vai sempre fazer parte do meu coração, vai sempre morar dentro de mim, por tudo que ela fez por mim. Mas chega uma hora que a vida também convida a gente a seguir o nosso caminho, e o mais importante é que o trabalho de divulgação, no meu caso aqui, não pode parar jamais. Então, a gente elege um outro lugar para trabalhar e a gente continua o nosso roteiro. Mas ele vem chamar a atenção que transformação permanente por dentro, metamorfose da alma que encerra algo consigo bastante poder para transfigurar a dificuldade em lição e sombra em luz. Então ele vem dizendo assim, tenhamos a consciência sempre tranquila em tudo, toda a empreitada que você estiver. A empreitada profissional, eu tentei de todas as maneiras, tenho a minha consciência tranquila que eu tentei, não era mesmo o caminho, sair. Casamento está banalizado hoje também, né? É outro tema também. Não, mas a consciência tranquila é o nosso maior advogado de defesa. Então, tentei de todas as formas, não deu, não tive que partir para o divórcio. Vai ser sempre assim, qualquer empreitada, pode ser o profissional, pode ser o religioso, pode ser o conjugal, vai ser sempre dessa maneira. A gente não pode, mal começou a ação, ter um impacto de pequenos contratempos e acabar mudando porque a gente quer viver num conforto que, na verdade, alguns trabalhos absolutamente não vão te apresentar. Principalmente o trabalho com Cristo. Que tudo que a gente vai querer fazer para o bem real mesmo encontra resistência no mundo de expiações e provas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.